E antes de iniciarmos o nosso encontro, nós vamos conferir o desafio da catequese. A pergunta dessa semana era: quantos livros tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento? E a resposta é: nós temos 73 livros na nossa Bíblia Católica. São 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Muitos responderam de forma errada. É a nossa Bíblia Católica. Então vamos ao sorteio daqueles que responderam corretamente. Isso mesmo. Vamos lá. Balançando. Boa sorte para você que respondeu certinho. Opa. Vamos lá. Maria Aparecida, Bruna, Gal e Marcos. Parabéns! E no encontro de hoje, nós vamos contar a história de um santo que é muito querido pela nossa Igreja Católica. Isso porque ele tinha um coração cheio de amor pelas coisas que Deus criou e principalmente com as pessoas. Nós estamos falando de São Francisco de Assis! Ele nasceu de uma família muito rica, mas um dia encontrou Jesus e deixou toda a sua fortuna. Você sabe por que ele fez isso? E sabe também como foi que ele encontrou Jesus? Em uma cidade chamada Assis, existia um garoto chamado Francisco. O sonho dele era ser cavaleiro. Ele cresceu querendo ser cavaleiro, mas estava esperando uma oportunidade. Seu pai, Pietro de Bernardone, era um comerciante de tecido e Francisco o ajudava na loja durante o dia. Durante o dia, Francisco ajudava seu pai na loja, mas à noite ele saía para festejar e ficava até o amanhecer, fazendo barulho e bagunça na rua, atrapalhando e incomodando as pessoas que queriam dormir e descansar. Um dia, Francisco ficou muito doente e todos ficaram muito preocupados. Quando ele melhorou da doença, todos observaram que Francisco estava diferente. Até ele mesmo começou a observar que as coisas que ele fazia antes, as festas que ele ia, eram coisas vazias, sem graça. Francisco começou a se interessar por outras coisas. Começou a ver a beleza da natureza e todas as coisas que Deus havia criado. O céu, a terra, a água, os pássaros e os seus campos. Agora, ele só queria saber o que Deus queria para ele, pois ele sentia que Deus não queria que ele fosse um cavaleiro. Um dia, Francisco estava passeando e encontrou uma igreja em ruínas. Ele viu um crucifixo. Então, ele se pôs a rezar e pedir a Deus e a Jesus que mostrasse a ele o que ele deveria fazer. E para sua surpresa, Jesus respondeu dizendo: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, porque ela está em ruínas. E, depois de ouvir isso, tudo ficou claro para Francisco. Ele abandonou tudo e se pôs a fazer a vontade de Jesus. Ele começou reconstruindo a igreja onde ouviu a voz de Jesus, achando que Deus estava falando para ele construir igrejas de pedra. Mas Deus, aos poucos, foi mostrando que mais do que igrejas de pedras, era para Francisco construir igrejas nos corações das pessoas e fazê-las ver Jesus na simplicidade e na pobreza. Logo, outros começaram a seguir os passos de Francisco. E foi aí que Francisco criou uma nova ordem, a Ordem dos Frades Menores, ou seja, os franciscanos. Um dia, uma moça chamada Clara procurou Francisco para ouvir os seus conselhos.
Ela queria saber o que ela deveria fazer para ser toda de Jesus. E Francisco, vendo em Clara um grande amor a Jesus, pediu que ela voltasse de noite para se dar totalmente a Jesus como religiosa. E assim, à noite, Clara foi ao encontro de Francisco e seus frades, e todos rezaram juntos. Então, Francisco cortou os cabelos de Clara, mostrando que agora ela era toda de Jesus, e a abençoou. E aí nós temos Santa Clara e São Francisco. Francisco amava tanto a Jesus que um dia, vendo o crucifixo, ficou imaginando a sua dor na cruz. Então, ele desejou compartilhar as dores de Jesus, porque queria estar mais próximo dele na cruz. Um dia, enquanto estava rezando no monte, Francisco sentiu as dores de Jesus. Suas mãos e seus pés ficaram com os ferimentos de Jesus na cruz. Francisco recebeu as chagas de Jesus, dos pregos nas mãos, dos pregos nos pés e da lança que feriu seu lado. Francisco foi ficando cada vez mais doente e isso preocupava a todos. Então, eles começaram a rezar pedindo que Jesus não levasse Francisco. Mas Jesus já sabia que era a hora de Francisco ir para o paraíso, pois ele já tinha cumprido a sua missão aqui na Terra. Francisco morreu no dia 4 de outubro. Ele tinha seguido Jesus na pobreza e no amor aos pobres. E então, Francisco foi ao encontro do seu amado Jesus. E você, se lembra de alguém muito importante da nossa Igreja Católica que também se chama Francisco? O nosso Papa se chama Jorge, mas quando ele se tornou Papa, escolheu o nome de Francisco. Tem muitos Franciscos que ele admira. Seu pai era Francisco. São Francisco Xavier, seu amigo de congregação e grande missionário. O pobrezinho de Assis, que cuidava dos leprosos e amava a natureza. Nosso Papa Francisco tem um pouquinho de cada um deles. Quer conhecer um pouco mais sobre a história e os milagres de São Francisco de Assis? Você pode pesquisar, como por exemplo, o dia em que São Francisco amansou um lobo que estava causando muito medo nas pessoas. Teve também quando São Francisco de Assis conversou com as andorinhas que estavam fazendo muito barulho enquanto ele rezava. E elas obedeceram e ficaram quietinhas enquanto ele fazia sua oração. São Francisco de Assis é o santo protetor dos animais. São Francisco de Assis, rogai por nós! E esse foi mais um encontro. Espero que vocês tenham gostado e aprendido sobre a história de São Francisco de Assis. E antes de iniciarmos o desafio desta semana, aprenda esta linda mensagem que é a oração de São Francisco de Assis. Um beijo, tchau! Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
é morrendo que se vive para a vida eterna. Desafio da catequese. Vamos ao desafio dessa semana. Continuem respondendo aqui mesmo nos comentários do YouTube com seu nome e o nome do seu catequista. E não esqueça de deixar o seu joinha. Essa semana, os 3 primeiros que responderem corretamente a pergunta que eu vou fazer ganharão essa surpresa aqui. Vamos lá? Em qual dia celebramos São Francisco de Assis? Responda corretamente e boa sorte!